Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site, amigodamissão.org. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, por gentileza, abram suas Bíblias. Os irmãos, abram as Bíblias. Em Jeremias, eu vou ler o capítulo 17, versículo 14, e depois eu vou ler Jeremias 18, do 1 ao 6. O Jeremias 17, 14, diz assim, eu vou ler numa linguagem bem contextualizada, chamada mensagem. Diz assim: ó Eterno, por favor, junta os pedaços e me restaura. Agora eu vou ler em Jeremias 18, do 1 ao 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oremos ao Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos por estarmos reunidos no teu nome, Senhor, por estarmos celebrando e exaltando o teu glorioso nome. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui em família, em igreja, oferecendo louvores, culto ao Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Meu Deus, tem misericórdia, me usa, fala com a igreja, ministra a igreja através do teu servo, Senhor. Por favor, te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. É impressionante como a Bíblia faz essa comparação, faz essa analogia, usa essa figura de linguagem, mostrando a fragilidade do ser humano. Aliás, o homem foi formado do pó da terra. E diz que a origem da palavra Adão significa feito do barro. Então, a Bíblia, ela do Gênesis ao Apocalipse, ela vai fazer essas comparações. Ela vai dizer que o homem realmente é pó, que o homem é pequeno, que o homem é frágil, né? Ali em 2 Coríntios, Paulo diz que nós somos vaso de barro e contemos em nós, no nosso interior, o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo diz para Ananias não rejeitar o apóstolo Paulo. Aí ele diz, porque ele é o meu vaso. O apóstolo Paulo também ele vai dizer que existem
vasos de honra e vasos de desonras. E ele diz também que em algumas casas existem vários tipos de vasos. Vasos de barro, né? Ele vai dizer que existe vaso de ouro e até vaso de madeira. E aqui, eu acho que é a passagem mais conhecida dessa comparação, Deus falando com Israel, e nós somos o Israel espiritual, a igreja de Deus. O profeta Jeremias, ele faz essa analogia aqui, o vaso do oleiro. E sem demora, porque eu vou ser rápido mesmo na mensagem, eu quero falar aqui sobre 3 lições preciosas que a gente encontra nesse texto aqui de Jeremias 18. A primeira lição é que Deus não desiste de você. Amém, igreja? Isso é um negócio glorioso. Deus não desiste do Francisco. Deus não desiste de você. Deus não desiste do pastor Juarez. Deus não desiste do pastor Cláudio. Deus não desiste de você, criança. Porque Deus te ama. Mesmo quando você falha em cumprir a sua missão. Mesmo quando você falha em cumprir o seu propósito. Mesmo quando você falha em cumprir o seu dom. Em cumprir o seu ministério. Deus não desiste de você. Porque Deus é misericordioso. Deus, ele tem prazer na misericórdia. E o desejo de Deus é sempre de te perdoar, de te dar mais uma chance, de te salvar. O vaso quebrou, mas o oleiro não jogou fora o vaso estragado, o vaso quebrado, o vaso trincado. O oleiro não jogou fora, mas fez dele um vaso novo. É o que diz o texto. E é interessante frisar que o vaso quebrou na mão do oleiro. E o oleiro, ele sabe o que faz. Mesmo quando você se torna um vaso quebrado, um vaso trincado, Deus continua investindo na sua vida. É só você prestar atenção nisso. Prestar atenção nos detalhes. Parar um pouco e ver as coisas com o olhar espiritual. Você vai perceber que Deus está investindo em você. Que Deus não desistiu de você. Que Deus continua te amando. Continua te abraçando. Continua te procurando. Às vezes você tenta fugir, mas Ele não desiste. Porque Ele te ama. Deus é amor. Ele não abre mão do direito que tem de fazer de você um vaso novo, um vaso de honra, um vaso útil, um vaso preparado para toda boa obra. Deus não desiste disso. Ele não abre mão disso. Ele quer te usar. Mesmo quando você cai, mesmo quando você fracassa, mesmo quando você se desvia, Deus considera você sempre como uma pessoa que precisa da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Mesmo quando você quebra, você jamais será considerado por Deus como uma sucata, como uma coisa, como uma sucata imprestável. Jamais Deus vai olhar para você assim, como uma pessoa obsoleta, uma pessoa fora de uso. Deus continua como oleiro divino, Ele investe em sua vida e Ele quer transformar a sua vida. Ele te ama e Ele quer te usar novamente, Ele quer te usar pela primeira vez, Ele quer te salvar, porque Ele tem uma missão e Ele quer cumprir essa missão através de você. Ele mesmo estabeleceu um plano para a sua vida. E se você permitir, se você deixar, Ele vai te usar.
Ele investe pesado em sua vida e transforma você para que você cumpra os propósitos eternos que Ele mesmo tem e que Ele mesmo estabeleceu para a sua vida. Amém, Igreja de Cristo? Então, a primeira lição é essa: Deus não desiste de você. A segunda lição que eu aprendo nesse texto de Isaías 18 é: Deus não faz apenas remendos em sua vida. Aliás, Deus não gosta de remendos. Está repreendido o remendo. Deus, ele não quer fazer remendos. Deus, ele não gosta de jeitinho, não. Ele faz de você um vaso novo. E Ele tem poder para isso. Nós declaramos aqui, através dos louvores. Ele é o Todo-Poderoso. Basta um movimento da parte dEle, um agir. Ele faz de você um vaso novo. O oleiro não remendou o vaso. Ele fez um vaso novo. A obra de Deus, ela é completa. Ele faz de você uma nova criatura. Ele não quer apenas uma reforma externa. Ele quer lhe dar tudo novo. É vida nova, é mente nova, é coração novo, é gostos novos, é alvos novos, sonhos novos, compromissos novos, missão novas para glorificar o Senhor. Isso é extraordinário. Saber que eu sirvo um Deus que me dá uma chance e que faz na minha vida isso. A vida com Cristo, ela é novidade de vida. Eu gosto demais de falar sobre isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu costumo dizer que o crente tem que ser novinho em folha todo dia. Sabe por quê? Porque todo dia eu posso me ajoelhar diante do Pai e dizer: Pai, me perdoa, Pai, tem misericórdia de mim. Pai, eu quero começar novamente. Senhor, me ajuda. E Pai, o Pai perdoa mesmo. E o crente será sempre novinho em folha, 0 quilômetro na presença do Senhor. Fazendo analogia com o carro aqui. 0 quilômetro. Portanto, despoje-se de tudo que é velho, dos trapos de murmuração, e deixe para trás o espírito de angústia e de culpa, e cubra-se com a roupagem de alegria, de louvor e de novidade de vida. Quem quer isso para a sua vida, para a sua família? Amém? Então é a segunda mensagem aqui, rapidamente, que o texto nos fala é isso. Deus não faz apenas remendos em sua vida. Ele realmente faz um vaso novo. E em terceiro lugar, Deus não faz de você um vaso segundo o seu querer, mas um vaso segundo o seu propósito soberano. Deus também não vai se submeter à sua vontade, à minha vontade. Deus vai te renovar, Deus vai te abençoar e te usar para cumprir os propósitos dEle. Amém, igreja? Porque a missão é dEle. Então, Deus, Ele tem o melhor para você. Os planos de Deus para você são mais elevados do que seus próprios sonhos e projetos. Eu costumo dizer que o melhor que Deus tem para nós é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Estarmos no centro da vontade de Deus é o que pode acontecer de melhor na minha vida e na minha família. Porque o que Deus tem para mim, para a minha família, é mais elevado do que os meus próprios sonhos e projetos. A vontade de Deus, e não a sua, e não a minha, deve prevalecer. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade, sempre. Não a minha, não a sua, não a do homem, mas que seja feita a vontade do Senhor. Deus aqui no texto é o oleiro, e você e eu, o barro. Não é o barro que manda no oleiro, é o oleiro que molda o barro. O oleiro divino está empenhado em esculpir em você a beleza de Cristo. O obreiro divino, ele quer moldar, ele quer forjar o caráter refinado de Cristo em você e em mim.
O fruto do Espírito está sendo construído na minha vida e na sua. E o fruto do Espírito é o caráter de Cristo. E quando eu tenho o fruto de Cristo, o caráter de Cristo, a mente de Cristo, tudo que eu faço glorifica o nome do Senhor. Então Ele está criando em nós. E isso é gradativo. O fruto do Espírito. Para que as nossas ações glorifiquem o Senhor que está no céu. Glória a Deus. Ele quer que você seja conforme a imagem do seu Filho. E jamais desista desse projeto, dos seus planos. E que os seus planos jamais sejam frustrados. Se preciso for, Ele quebra o vaso e o fará de novo. Se preciso for, Ele quebra quantas vezes for necessário. E faz de novo para cumprir o seu propósito. Esse é o nosso Deus. Mas jamais Ele desistirá de fazer de você um vaso de honra. Amém, igreja? Para concluir, eu vou lembrar do versículo que eu li primeiro. Jeremias 17, 14. Muito obrigado, viu, irmão? Ele veio aqui devagarzinho, né? Para a gente concluir essa mensagem de hoje, essa reflexão de hoje. Ó Eterno, você pode orar como Jeremias, ó Eterno, por favor, junta os pedaços e me restaura. E eu quero concluir falando agora com você, meu irmão, minha irmã, ouvinte, você que está assistindo, né, pelo YouTube, vai ficar gravadinho no YouTube, você que vai assistir essa mensagem, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada cristã, jornada da vida, né? A gente se quebra. E muitas vezes, a gente se quebra várias vezes. Todos nós já passamos por momentos difíceis, momentos baixos, momentos de dificuldades. Às vezes é um diagnóstico médico, um relacionamento desfeito, ou por uma tragédia que chega de surpresa. Essas e outras situações nos fazem sentir desintegrados, quebrados, para baixo. Nossas emoções são mexidas a ponto de ficarmos em choque ou de chorarmos horas seguidas. A gente fica triste, meio depressivo. Tem gente que entra até em depressão. Jeremias, aqui nesse contexto todo, ele declara de uma forma muito clara a luta dele, a dificuldade dele. E ele pede que Deus o cure. Ele pede que Deus o salve, porque só assim ele será restaurado. Ou como está na versão que eu li, né? Que eu li. Ó Eterno, por favor, junta os pedaços e me cura. Ou então na versão tradicional, cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. O meu louvor. Então, assim como Jeremias, que você tome essa atitude de pedir socorro ao Senhor, de pedir ajuda ao Senhor, de pedir misericórdia do Senhor. Ele é especialista em cuidar. Ele é especialista em socorrer. Ele é especialista em ajudar os homens. Nós muitas vezes precisamos fazer essa oração: Senhor, junte os pedaços. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Eu estou só os cacos, né? Eu estou arrebentado. Eu mesmo não tenho forças para juntar os cacos. Mas se o Senhor estiver em mim,
Se o Senhor me ajudar, se o Senhor quiser, e estender a mão, como o Senhor diz na tua palavra, que estende a mão direita, a mão de vitória, eu estou disposto a segurar na tua mão. Teve uma irmã bem simples lá em Lages que diz assim: é o Senhor que segura na minha mão, e Ele não solta a minha mão. Porque se sou eu que estou segurado na mão dEle, eu vou soltar a qualquer hora. Mas é Ele que está segurando na minha mão, e Ele não solta, e é por isso que eu sou vitoriosa. Então, Senhor, não solta a minha mão, não, Senhor. A tua mão direita, como diz Isaías 41:10, né? A tua mão vitoriosa, porque aí eu vou me reerguer. Aí sim, o milagre do vaso novo vai acontecer. Eu vou me levantar, vou olhar para ti, vou cumprir a tua missão, vou cumprir o meu ministério, vou colocar o dom que o Senhor me deu a serviço da tua igreja e do reino de Deus. Senhor, junte os cacos, pois nos sentimos como um pote quebrado e, portanto, sem nenhum valor. Tem muitas vezes que a gente se sente assim, na hora da luta, na hora da dificuldade. Deus que permite que passamos por esse turbilhões de problemas, a ponto de nos sentirmos esparramados pelo chão. Ele pode nos reintegrar, pode colocar as coisas no lugar, Ele pode nos restaurar e colocar nossas emoções no devido lugar, nos devolvendo a espiritualidade que necessitamos. Ele tem prazer em nos cuidar e nos fazer sentir o seu amor e provisão completa. Deus tem prazer em fazer isso. Clamem a mim, Ele diz, e eu responderei. E darei coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. Amém? Graça e paz, eu sou o Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site amigodamissão.org. Deus abençoe a todos.